Rapaziada, se liga nessa grana que eu fiz hoje no jogo do Atlético Mineiro. No primeiro tempo, o Galo Mineiro empatava com o Atlético Clube e nossa equipe de analistas analisou todo o primeiro tempo e assim que a odd subiu para 1,83 no intervalo do jogo, já enviamos o link com a aposta pronta no meu grupo gratuito do Telegram. E você só clica e faz a sua entrada. Eu não perdi a oportunidade. Já entrei e mandei R$1.000 para a banca me devolver 1.830. E aqui eu fiz pela Casa Seu Bet, onde as odds são maiores e você saca o seu dinheiro via Pix na hora. Aqui está a aposta feita. E quando voltei para conferir o resultado, o Atlético Mineiro já ganhava de 2-0. E quando a diferença é de 2 gols, a Casa Seu Bet já te paga antecipado. O grupo não para. Enviamos sinais a todo momento. Então já clique aqui na descrição desse vídeo e venha fazer parte do meu grupo gratuito do Telegram. Boa noite a todos do canal. Vou me identificar como Lúcia. Fui oficial de justiça por muitos anos. E por isso não posso dar muitas informações sobre a minha pessoa, pois posso ser reconhecida muito fácil. Tudo o que posso dizer é que durante este fato eu morava no interior de São Paulo. No ano de 2001, recebemos uma denúncia anônima de maus tratos contra uma criança de 10 anos de idade. A polícia chegou primeiro ao local da ocorrência e, segundo a polícia, a criança, de nome fictício Bernardo, foi encontrada acorrentada em um quartinho nos fundos da residência, onde permanecia em cárcere privado, com visíveis sinais de maus tratos e espancamentos. O pai confessou o crime e dizia que planejava matar o filho, pois, segundo ele, a criança era um anticristo, mencionado na Bíblia. Testemunhas disseram que o pai era ministro em uma igreja evangélica e, com seu fanatismo religioso, persuadia várias pessoas a fazerem a sua vontade, acreditando que era a vontade de Deus. Visivelmente, era apenas mais um caso de um fanático religioso querendo sacrificar o filho, achando que era Abraão. A mãe da criança dizia coisa com coisa e estava visivelmente abalada. Ela chegou a ser presa como cúmplice, mas como o marido confessou todo o crime e disse inclusive que a esposa era totalmente submissa a ele, ela foi julgada inocente, mas perdeu a guarda do filho e o marido pegou 12 anos de prisão. O menino se chamava Bernardo e, até ser encaminhado para um lar adotivo, ele esteve sob a minha responsabilidade. Bem, era um lindo garoto, olhos totalmente azuis e cabelos loiros. Era uma gracinha, muito educado e pouco comunicativo. Talvez
devido ao trauma sofrido. Cheguei a me apegar muito a ele, talvez por pena, ou talvez por sempre ter desejado ser mãe, mas nunca consegui engravidar. O meu marido me incentivou a adotá-lo. Bem, fiquei muito pensativa, pois queria um filho meu, e além do mais, eu não poderia envolver tanto assim com o meu trabalho. Mas levando em consideração que a grande maior parte de menores infratores é devido à causa de não terem pais presentes na infância e até mesmo serem crianças abandonadas. Além do mais, muitas das crianças que são adotadas em orfanatos são adotadas para se tornarem brinquedos sexuais de pervertidos. Isso quando não sofrem abusos no próprio orfanato. Então, movida pelo sentimentalismo, entrei com um pedido de guarda do garoto. Em menos de uma semana, saiu a guarda provisória. O Bernardo era uma criança muito educada e ia bem na escola. E sem ninguém pedir, ele ajudava com serviços de casa. Pouco tempo depois, veio a guarda definitiva e também os problemas. Em algumas noites, o Bernardo acordava gritando e muito suado. Ele dizia sempre que era um pesadelo, mas eu sabia que era algum tipo de trauma por tudo que ele havia sofrido. Ele desenvolveu o hábito de comer carne crua e uivava para a lua como se fosse um bicho. O psicólogo dizia sempre a mesma coisa, que era um trauma muito profundo que ele carregava, devido ao seu sofrimento nas mãos dos pais. E bem, já que o psicólogo falava isso, eu acreditava. Bernardo desenvolveu epilepsia, e o mais estranho era que as crises só ocorriam à noite. E com 12 anos de idade, o seu corpo já era bem peludo, com sobrancelhas grossas e bigode. Certa vez, o nosso gato Frederico sumiu. Eu questionei se ele viu o Fred, e ele disse que o gato apenas fugiu. Então eu disse: simples assim? Fugiu e você nem está preocupado? Então ele disse: não se preocupe, talvez ele volte. Bem, deixei o assunto de lado. Então veio a noite. Eu não costumava fazer janta, mas naquele dia fiquei com vontade de fazer um bacon com batatas fritas e cheddar, e chamaria o meu marido para ver algum filme. Então fui até o freezer da despensa para pegar o bacon. E assim que abri o freezer, quase caí para trás, pois o meu gato Frederico estava no freezer, todo dilacerado, com marcas de mordidas pelo corpo. Falei com meu marido e ele disse que era melhor não comentar o assunto com o garoto, mas que eu deveria ir até a sua mãe biológica, tentar saber mais alguma coisa sobre ele. Então, assim eu fiz. Voltei até aquela casa no dia seguinte e falei com a mãe biológica, que se chamava Simara. Dona Simara, eu sou a Lúcia, oficial de justiça. O seu filho biológico está sob a minha tutela, por motivos que não preciso explicar, pois não é nenhum segredo para a senhora. Só que ele tem desenvolvido um comportamento estranho e muito preocupante ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber da senhora o que isso significa e o que de fato o seu marido fazia com ele. Dona oficial, aquela coisa não é o meu filho. Finalmente, agora eu posso ter paz na minha vida. O que a senhora quer dizer com isso? Se eu te dissesse
que o meu marido estava certo em tentar matá-lo, o que a senhora me diria? Diria que está louca. Não estou louca. E a senhora oficial descobrirá isso com o tempo. Voltei para casa e posso dizer que as coisas se tornaram um tanto pior depois disso. O Bernardo havia matado o cachorro do vizinho e o comido. O vizinho até fez uma denúncia contra mim. Um dia, o meu irmão veio para minha casa com seu filho. Ele e o Bernardo pareciam se darem bem, até que eles brigaram e o meu sobrinho levou a pior. O meu irmão foi corrigir o Bernardo e ele ofendeu o meu irmão com palavras de baixo calão. O meu irmão virou um tapa na cara dele. Então, o Bernardo foi para cima do meu irmão e o derrubou no chão com uma força fora do normal. Ele esboçava um semblante de puro ódio e com muito custo conseguimos o contê-lo. Depois deste episódio, meu marido decidiu levar o Bernardo para o nosso sítio na roça, pois o meu marido havia tirado férias do trabalho e, segundo ele, seria ótimo para o menino se divertir e esfriar a cabeça. Bem, como eu estava trabalhando, eu não poderia ir com eles, mas realmente achei uma boa ideia. E essa foi a pior decisão da minha vida, pois uma semana depois que eles foram para o sítio, eu perdi o contato com o meu marido por uns dias. E depois, logo veio a notícia que o meu marido foi achado morto dilacerado em uma mata nas proximidades do sítio. Ele estava segurando uma espingarda e já havia disparado algumas vezes. Então a perícia concluiu que ele estava caçando e foi morto por algum animal, e bem provável que era uma onça. E quanto ao Bernardo, ele havia desaparecido. Fiquei arrasada com a morte do meu marido. E para falar a verdade, não dei a mínima pro Bernardo, pois sabia que ele estava envolvido nisso. Então, voltei na casa da sua mãe biológica para perguntar a ela se havia possibilidades do filho biológico dela ter matado o meu marido. Cheguei até lá e chamei, mas ninguém apareceu. Um forte cheiro de podre tomava conta do ambiente. Então, forcei a porta de madeira e entrei na casa. Não precisou forçar muito para a porta abrir. Era como se alguém estivesse ali antes de mim e fechou a porta de qualquer maneira ao sair. À medida que eu andava pela casa, o cheiro de podre só aumentava. Até que fui ao quarto e vi que a dona Simara estava morta na cama em estado avançado de decomposição. Havia partes do seu corpo por todo o quarto, como se alguma coisa a tivesse devorado há uns 15 dias atrás. Acionei os meus colegas do departamento de polícia e a perícia apenas confirmou o que eu já sabia: assassinato. Não havia dúvidas. Eu sabia que aquele garoto era a própria manifestação do mal. E cheguei até a comentar com um amigo de trabalho. E esse amigo me aconselhou a não contar isso para ninguém, ou todos me achariam louca. E realmente, ele estava certo. Então, decidi agir por conta própria. Fiz uma visita ao pai biológico do garoto, que estava preso, e contei a ele tudo o que havia ocorrido. E ele disse: "Eu avisei a vocês.
Aquela coisa não é o meu filho. Leia Apocalipse 17:8. A própria besta surgirá do abismo e caminhará pela perdição. Moça, você terá que matá-lo, ou ele não irá parar de matar pessoas inocentes. Ele vai dar cabo em todas as pessoas que você ama. Você tem que matá-lo. Mas não se esqueça que ele é mais forte, mais rápido e mais inteligente que você. Então, você deve acertá-lo com alguma faca ou objeto de prata, pois a prata é tóxica ao organismo dele. E em último caso, você pode tentar decepá-lo, pois sem a cabeça, ele é inofensivo. Peguei a minha arma e fui até o sítio. E assim que cheguei na casa do sítio, que ficava no meio do nada, vi vários rastros de sangue e galinhas mortas e decepadas. Já estava escurecendo, então me aproximei com cautela. E dentro da casa, eu vi pela janela de vidro uma criatura totalmente animalesca. Aquela coisa estava agachado, comendo alguma carcaça de animal. Era uma criatura completamente peluda. Devia ter 1,75 de altura, olhos alaranjados e focinho de cachorro, dentes pontiagudos e orelhas caídas, e uma pequena cauda. Corri até o carro e chamei reforços pelo rádio. Apaguei as luzes do carro e fiquei apenas aguardando a polícia chegar, com a minha arma em punho. Já havia escurecido completamente. E foi aí que vi a silhueta daquela coisa saindo de dentro da casa e farejando o ar em sua volta. E em seguida, a criatura veio correndo na minha direção, em uma velocidade incrível. Eu estava dentro do carro a uns 200 metros da coisa. Com muita força e fúria, aquela coisa quebrou o vidro da janela do carro com apenas um soco e acertando no rosto com a sua mão ou pata, sei lá o que era aquilo. Fiquei desnorteada, enquanto a coisa tentava entrar no carro. A minha única reação foi atirar e descarregar a minha arma na criatura, que logo em seguida caiu. Apontei a lanterna para a criatura no chão e vi que aquilo ainda se mexia. Então, liguei o carro e passei várias vezes por cima da fera. E depois saí dali com o carro o mais depressa possível. Quando cheguei na estrada, encontrei a polícia que estava seguindo para o local acionado. Fui levada para a delegacia em estado de choque. E assim que cheguei, contei a minha versão da história. Mas fui detida pouco tempo depois, pois a polícia não havia encontrado essa criatura descrita por mim no sítio, mas encontraram vários animais mortos. E também o garoto Bernardo estava morto com vários tiros no corpo. Tiros esses que foram disparados pela minha arma. E sinais de atropelamento, cujas marcas de pneu eram do meu carro. Não cheguei a ser condenada por este crime, pois o meu advogado conseguiu convencer o júri de que eu adquiri esquizofrenia após a morte do meu marido, e passei a acreditar que foi o Bernardo que matou ele. Permaneci em uma clínica psiquiátrica por vários anos, até que em 2016 eu fui diagnosticada completamente curada e voltei a viver em meio à sociedade. E mesmo sendo uma ex-oficial de justiça,
eu fui aposentada com apenas um salário mínimo, que mal dava para sobreviver. Pois quando você está incapacitada de lutar pelos seus direitos, as pessoas fazem o que bem entenderem. Neste hospital psiquiátrico, que na verdade é um manicômio, também fui vítima de outras atividades paranormais. Mas dessa vez eram espíritos e demônios que haviam por todas as partes do lugar. E o pior de tudo era quando nós pacientes estávamos sedados. E então víamos sombras e vultos e não podíamos reagir. Mas essa história ficará para um próximo relato. Boa noite. Olá, me chamo Daniela, sou natural de São Paulo e atualmente moro numa cidadezinha do interior do Ceará. Mudamos para cá, a minha mãe e eu, pois ela havia se juntado com um homem que é natural daqui. Ele, sempre muito reservado, conservador e de aparência forte, tinha como único defeito umas escapulidas periódicas durante a noite, nas quais ele sempre alegava sair para beber com os amigos de infância, os quais não poderiam ser apresentados a nós, por se tratar de pessoas de má índole. Porém, era sempre bom mantê-los por perto para um caso de necessidade. Este homem, ao qual a minha mãe havia se juntado, era dono de várias fazendas, terras e muitas propriedades no estado do Ceará. Era conhecido por ser um fazendeiro de renome, com muitas propriedades e bastante fama. Meus parentes diziam que a minha mãe tinha ganhado na Mega Sena ao conhecê-lo. Porém, algo me incomodava naquele homem. Ele era sempre calado e nunca reclamava de quase nada. Certo dia, eu bati um dos seus carros. E ele amava aquele carro. Era um Chevrolet C10, ano 1969, totalmente original, que eu tinha pego escondido dele e da minha mãe. Eu achei que ele iria ficar irritado comigo, ou até uma forma de me deixar de castigo. Mas na ocasião, ele apenas se aproximou do carro, olhou o estrago, pôs a mão no chapéu e disse: "Bem, dinheiro foi feito para gastar. E se você não se machucou, está tudo bem." Eu esperava que ele se irritasse, ou que ele se irasse, mas nada foi feito. E foi quando tudo começou a dar mais errado ainda. Todos em meu lugar diriam que foi top, e que ele era a pessoa certa. Mas eu sabia que não era bem assim. E em uma de suas saídas noturnas, eu o segui. Decidi que iria saber quem eram os seus amigos errados. Eu queria tanto o mal desses homens, que até levei o meu celular para ligar para a polícia.
e denunciar quaisquer práticas ilícitas deles. Queria muito ferrar com eles. A noite caía e uma forte neblina se formava. Eu sabia que nesta noite algo aconteceria. E na verdade, eu podia sentir isso. Da janela, eu via ele sair andando em direção à mata densa que ficava na parte de trás da casa. Apanhei as minhas coisas e o segui devagar, enquanto o observava. E ao chegar numa clareira, ele começou a se despir. Se deitou no chão e começou a rolar de um lado para o outro. Logo, comecei a escutar o som de ossos se partindo. Gritos de agonia e muita dor eram perceptíveis. Eu, achando que talvez ele não estivesse se sentindo bem, corri para perto para ajudá-lo. E para minha surpresa, vi erguer-se diante de mim uma criatura imensa, com grandes pelos ralos e olhos amarelos. E da sua boca saiu uma saliva densa. E num susto eu fui derrubado. Pensei que este fosse o meu fim. A criatura se pôs em cima de mim, pressionando o meu corpo contra o chão e me fazendo gritar de dor. E quando ia me abocanhar, aquela coisa desistiu e urinou em cima de mim. O cheiro daquela urina era muito forte e me fez desmaiar. Acordei no outro dia pela manhã e em casa. Aparentemente, aquilo tudo tinha sido um pesadelo, ou uma febre muito alta. Mas quando meu então padrasto entrou em casa, eu senti um calafrio tomar conta do meu corpo. E comecei que quase instantaneamente a desejá-lo sexualmente. Não me levem a mal, mas eu sou hétero e não gosto de homens. Entendo e respeito quem goste, mas essa não era a minha praia. Mas naquele dia, eu comecei a sentir desejo sexual por ele. Comecei a notar como ele era diferente. E algo dentro de mim pedia para que ele me possuísse. E muito por conta disso, eu passei a ficar mais tempo trancado no meu quarto, me restringindo a sair somente na noite, quando a minha mãe estava na igreja e o meu padrasto a acompanhava. As coisas ficaram ainda piores quando a minha mãe saiu para a missa e ele a acompanhou. E aí eu saí do meu quarto e me sentei numa rede que tinha na varanda na parte de trás da casa. Pouco demorou e ele surgiu. Eu fiquei muito nervoso. Meu coração acelerou. Um calor correu pelo meu corpo. E eu nem sequer conseguia olhar para ele direito. Mas ao olhar, eu vi que os seus olhos pareciam brilhar na penumbra da noite. E naquela rede em casa, eu me entreguei àquele desejo sujo que tomava conta do meu corpo. Parecia um feitiço. Ele me possuiu e fez coisas comigo que jamais tinha feito com ninguém. Penetrou em mim como eu nem sequer tinha pensado. E por se tratar da minha primeira vez, eu nem posso comentar os detalhes. Mas foi muito incômodo e um pouco dolorido. Mas acabou que cedi aos seus encantos. E pronto, as coisas ficaram assim.
Eu disse a ele que sabia do seu segredo sujo, que ele virava bicho em noites de lua cheia e iria contar tudo para minha mãe. Ao passo que ele disse que se eu contasse, ele me entregaria também. Ele diria à minha mãe que eu havia o dopado e o forçado a ter relações sexuais com ele. Bem, ficamos nesse jogo de gato e rato por anos. Mas numa certa noite, ele, estressado, começou a gritar com a minha mãe. A minha mãe desconfiava que ele atraía com alguém. Então, eu decidi contar tudo a ela. Mas antes de eu poder falar qualquer coisa, ele já estava bastante inquieto e, muito nervoso, começou a se transformar em fera em nossa frente. A imagem era grotesca. Os seus olhos esbugalavam enquanto ele arrancava a sua pele com arranhões. E aquele som de ossos se partindo de novo. E seus dentes caíam. Aquela transformação parecia ser muito dolorosa. Eu e a minha mãe ficamos em estado de choque. E apenas observando aquilo, sem acreditar no que estávamos vendo. E para completar a bizarrice, quando ele terminou de se transformar, ele se abaixou e comeu seus próprios restos de pele e ossos. Aquilo era nojento, bizarro e assustador. A criatura caminhava em nossa direção. E quando vi, ele atacou a minha mãe. Mas o que me deixou mais em pânico ainda é que quando ele veio me atacar, por algum motivo ele retrocedeu, se pôs de pé e disse: "Você sempre será o meu escolhido, e eu serei sempre o seu lobo." Naquele instante, eu fui tomado pelo mesmo calor de antes. Senti um cheiro forte que poderia ser a sua urina de novo. Me aproximei daquela coisa como se eu estivesse em transe. Mas ao tocar o seu pelo, eu logo olhei para o corpo ensanguentado da minha mãe e o transe passou. Apanhei uma faca que estava na mesa logo ao seu lado. E num supetão, eu dei 2 facadas naquela coisa. Mas mesmo assim, eu tomei uma mordida da criatura. A mordida foi no ombro direito, que me custou os movimentos do braço inteiro. A coisa saiu correndo da casa da fazenda. Os urros e gritos se ouviam noite adentro. Porém, o corpo do meu padrasto nunca foi encontrado. A minha mãe não resistiu aos ferimentos do que se chamaram de ataque e surtos de loucura do meu padrasto. E ela morreu antes mesmo de chegar no hospital. Eu fui diagnosticado com transtorno bipolar e síndrome do pânico. E só para deixar claro, eu não sou louco. Sei bem o que passei. E sei que as coisas são bem mais do que parecem. Sei muito bem o que vivi. E sei que um dia eu vou poder sair e matar aquela coisa. E assim vingar a morte da minha mãe. Juro que vou dar fim naquele desgraçado de uma vez por todas. Boa noite. Um episódio muito estranho que ocorreu comigo e alguns amigos e amigas. Foi em uma velha casa de escravos
da zona rural da minha cidade. Uma área descampada, cheia de capim alto e lodo. Costumávamos nos reunir neste lugar para conversar, namorar e tomar vinho. O que conta a lenda da casa é que era usada para prender e açoitar escravos na época colonial. Os mais velhos contam que muitos perderam as suas vidas neste local. É um local afastado, não passam muitos carros ou pessoas, não tem luz e é de difícil acesso. Mas, como muitos sabem, lugares assombrados atraem mais assombrações. E com o passar do tempo, um homem passou a viver neste casarão abandonado. Porém, muitas pessoas juravam que este homem se transformava em lobisomem. E sempre atacavam os mais desavisados que se perdiam por aquelas bandas à noite. Este homem viveu cerca de uma década nessa casa e depois desapareceu. A casa era com 2 níveis. O de baixo, onde ficavam os escravos, era amplo e sem janelas. Só havia uma abertura do que seria uma porta grande. Tem uma escada pelo lado de fora que leva ao 2º nível, que era menor, e tinha algumas divisórias e pequenas janelas. A casa está com a aparência de que logo iria ruir, mas é uma construção muito forte. Porém, éramos muito corajosos, ainda mais perto das garotas. Ninguém daria o braço a torcer, dizendo estar com medo. Chegamos aos poucos no local. Os primeiros, dentre os quais eu estava junto. Ouvimos murmúrios e gritos de extrema agonia, mas devido ao vento forte da região, não era possível identificar a direção de onde vinham. A noite já havia caído, quando os últimos dos amigos chegaram. Começamos a conversar, contar histórias e piadas, rir e brincar, tudo regado a muito vinho. Fizemos uma grande fogueira na parte de baixo da casa. Assamos uma carne para o famoso tira-gosto. E por volta das 2 ou 3 horas da manhã, alguns já se entregavam para o sono, e outros estavam exaltados com a bebida. Começamos a ouvir novos gritos e pedidos de ajuda. Parecia que havia gente correndo através do capim alto, fugindo. Todos ficaram alerta para qualquer coisa que pudesse ocorrer. Podia-se ouvir um choro ao longe e um uivo estrondoso que parecia estar perto. Com a luz do fogo, era possível se enxergar até uma determinada distância, que não era muito. Os barulhos começaram a ficar intensos. As pessoas assustadas com a situação se amontoaram em um canto da casa. E os outros queriam sair e ver o que era. Alguns diziam ter visto vultos na noite escura. Outros não viram nada. Porém, o que todos viram foi uma criatura negra que vinha da estrada de areia ao longe. Pensamos ser um boi, mas esta coisa entrou na propriedade pulando a cerca de 1,5 metros com muita facilidade, ignorando o capim e o lodo. A criatura veio se aproximando da casa e a certa distância percebemos que se tratava de um ser animalesco. Parecia um homem com feições caninas e o seu corpo era coberto de pelos negros acinzentados.
As suas pernas pareciam estarem viradas para trás. E aquele ser monstruoso bufava enquanto se aproximava. A criatura parou no limite da luz do fogo. Começou a cheirar o ar e a uivar. Muito inquieto, mas estava ali parada, na frente de mais de 10 pessoas. Isso durou pouco mais que alguns segundos, mas para nós parecia uma eternidade. Logo, voltamos a escutar o grito que parecia ser de uma mulher pedindo socorro. O grito vinha do mato alto, e um choro de criança acompanhava o grito. A criatura olhou em direção do barulho, e foi quando a coisa se mexeu. A fera foi tão rápido que quase não percebemos. E num ímpeto de curiosidade, saímos correndo atrás da criatura. Ela contornou a casa e disparou para o campo. E logo em seguida sumiu. Chegamos à conclusão que havia alguém no campo precisando de ajuda para se defender daquele ser diabólico. Então, fomos atrás dos gritos. Mas quanto mais entrávamos no mato, mais os gritos se afastavam. E quando voltávamos, os gritos e o choro de bebê se intensificavam. Chegamos à conclusão que aquilo não era coisa deste mundo. E logo voltamos para perto da fogueira. Nisso, pararam os gritos e o uivo. E um frio muito grande tomou conta do local. E por mais que colocássemos lenha na fogueira, o frio não passava. E poucos conseguiram dormir. Hoje eu fico me perguntando: será que aquela atividade paranormal era algum tipo de impressão que ficou no lugar? Impressão essa que talvez o lobisomem da lenda tenha perseguido e atacado aquela mulher que tenha tentado proteger o seu filho? Acho que nunca vou saber. Mas este fato intrigante me lembra aquele velho e bom ditado: não mexa com o que está quieto. Boa noite. Boa noite, meu nome é Gilvan, sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul. E em 2018, eu fui morar a trabalho na cidade de Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul. Nesta cidade, por sua vez, aluguei uma casa na rua Dutra de Andrades, com um terreno bem grande, 10 de frente por 100 de fundo. E lá, instalei o meu terreiro de quimbanda, na parte dos fundos da casa. E sempre após as sessões no terreiro, o ambiente ficava muito pesado, cheio de espíritos obsessivos e energias negativas. Mas precisamente nas noites de lua cheia, o clima ficava mais tenso e muito mais pesado. E como eu era o último a deixar o centro, sempre avistava olhos vermelhos atrás das árvores do imenso quintal. Porém, como eu iniciava os trabalhos de Exu à meia-noite, pensava que talvez fosse algum Exu mandando um sinal em forma de gato. No galpão da minha casa havia uma cabrita de estimação. Ela chamava Comadre Arlinda. E sempre que esses olhos vermelhos apareciam, Comadre Arlinda ficava aos berros. Isso era muito comum ocorrer em todas as noites de lua cheia. Bem, eu trabalhava em uma empresa no centro da cidade.
Então sempre saía de casa por volta de 5 horas da manhã e pegava o ônibus da empresa a 2 quadras da minha casa. Mas um fato intrigante que me chamava muito a atenção era um homem que ficava sempre no ponto de ônibus àquele horário. Mas o que me chamava a atenção nele é que ele sempre estava sem camisa, naquele frio insuportável. Ele era muito baixo, quase um anão, e trabalhava em uma serralheria ali perto. Por sua vez, uma madrugada, ele me chamou e perguntou por minha cabrita. Eu, por minha vez, fiquei admirado, pois com tanta coisa para se falar, ele me pergunta logo sobre a minha cabrita. Mas para não fazer pouco caso, disse que ela estava bem. E fui me aproximando dele. Mas quando cheguei perto, senti um cheiro forte de animal nele. E ele respondeu: "O seu vizinho, seu Rui, tem uma ovelha." E eu disse: "É mesmo, homem? E daí?" "É que sou viúvo e moro sozinho nesse casarão. Daí, eu tava pensando em fazer uma outra criação de animais." Perguntei a ele o que ocorreu com a primeira criação. E ele disse que todos os seus animais foram devorados por algum animal desconhecido. Bem, achei estranho este assunto, pois o homem falava coisa com coisa. Então me despedi e fui para o trabalho. Ao chegar do trabalho, chamei o seu Rui, através da cerca que dividia as nossas casas, pois ele era o meu vizinho do lado, e perguntei a ele: "Seu Rui, o senhor tem ovelha?" E ele respondeu: "Tinha sim, homem, mas a bicha morreu. As crianças até deram o nome para ela de Doralice, mas acho que algum cachorro do mato entrou aqui pela cerca e matou a coitada. Deixou ela toda estrupiada. Não deu nem para fazer o velório da coitada." "Olha, seu Rui, cuidado. O anãozinho que trabalha na serralheria estava perguntando pela minha cabrita e da sua ovelha. Meus guias estão falando na cabeça para tomar cuidado com essa miniatura de gente." Seu Rui me alertou dizendo que já viu um anão de jardim passando pela cerca e entrando no meu terreno. E não me disse nada, porque achou que o porteiro de gaiola era convidado meu. Bem, passado alguns dias, o Tarzan de Samambaia estava rondando a minha casa. Ele passava de uma esquina a outra, encarando aqui dentro. Fiquei cabreiro com aquilo, mas deixei pra lá. Naquela mesma noite, por volta de 3 da manhã, avistei um cão enorme tentando atravessar o cercado e invadir a minha casa. Aquela criatura era do tamanho de um urso, e por mais que as minhas entidades falavam na minha cabeça que aquela coisa era o Pouca Sombra, eu não acreditava, pois aquela criatura era muito grande para ser o cotoco de gente. Os cachorros da vizinhança latiam muito, pois sentiam a presença daquele ser diabólico. Orei para os meus Exus para mandar aquela coisa ruim embora, e assim sucedeu. Porém, um cheiro enorme de carniça ficou impregnado no ar. Fui me deitar bem assustado, e por volta de 5 da manhã, quando saía para o trabalho, o seu Rui já estava de pé. Me chamou pelo cercado e disse: "Mas, homem, ontem à noite meus cachorros estavam bem agitados no canil. Me levantei com a lanterna e fui ver que fuzuê dos infernos era aquele. E foi aí, homem,
que ao me aproximar da cerca, percebi uma criatura enorme tentando pular o cercado e entrar no seu quintal. Comadre Arlinda estava aos berros e muito aflita. Mas, rapaz, de repente o bicho se levantou como uma pessoa. Foi cheirando o ar e virando aos poucos em minha direção. Daí, homem, aquela coisa olhou diretamente para mim, com aqueles grandes olhos vermelhos, e deu um urro aterrorizante. Mandei a mulher ferver uma água e fiquei ali, encarando aquela coisa de volta, que agora estava tentando entrar na minha casa a todo custo. Quando a água ferveu, eu fui correndo e joguei na criatura. A coisa deu um grito de dor e saiu correndo para a escuridão. Achei a história do seu Rui um pouco exagerada. É fato que também avistei a fera, mas duvido que ele teve coragem de ir até lá e jogar água fervendo na criatura. Bem, fui para o trabalho, e lá no ponto de ônibus estava aquele anão, caído na calçada, sem camisa e com várias queimaduras pelo corpo. Não conversei com ele e fui para o trabalho. E assim que voltei do trabalho, me deparo novamente com ele. Porém, não havia nenhuma marca de queimadura em seu corpo. Então perguntei a ele: Cotoco, tu não é o lobisomem não, né, homem? Ele olhou para mim com um olhar maligno e disse para mim não falar mais com ele. E passou a não me cumprimentar mais. Comecei a deixar a comadre Arlinda dentro de casa durante as noites. Mas mesmo assim, em algumas noites de lua cheia, ainda senti o cheiro de carniça e ouvia uivos que pareciam estarem próximos. Então resolvi voltar para Pelotas, pois como havia descoberto o segredo do anão lobisomem, eu temia pela minha vida. Meus amigos, este fato me lembrou aquele velho ditado: tamanho não é e nunca foi documento. Boa noite. Boa noite. Não quero me identificar, mas gostaria muito de contar o meu relato. Moro em uma cidade do interior de São Paulo chamada Mogi Guaçu. Cidade grande, mas que ainda tem muitas matas gigantes, sítios e fazendas. O bairro onde moro tem somente uma única entrada acessível com carro. Essa estrada é um morro cercado por um pasto e um tratamento d'água. E logo ao lado tem um sítio. Pois bem, certa noite, quando voltava do serviço por volta das 10 horas, estava descendo o morro com a minha moto, quando comecei a subir de novo. E por puro reflexo, reparei que uma coisa estava correndo ao lado esquerdo, onde ficava o pasto. Quando virei o rosto totalmente para olhar, percebi uma criatura muito grande e negra correndo muito rápido. Eu estava a 75 km por hora com a minha moto. Comecei a acelerar, mas com o coração batendo a 1000. Quando olhei para o lado de novo, a criatura havia sumido. Fiquei apavorado com o que eu tinha visto. A criatura tinha as mesmas características de um cachorro com o porte de um cavalo. Pois bem, não comentei isso a ninguém, pois aqui o povo, além de não acreditar, iam brincar com a minha cara. Isso
aconteceu em uma segunda-feira. Foi no ano passado, no mês de outubro. Bem, era minha semana de trabalhar de tarde, até o final da noite. E nesta noite, eu passava no morro a 100 por hora, morrendo de medo de me deparar com aquela criatura novamente. Mas nada aconteceu. Cheguei até a imaginar que estava ficando louco. E na sexta-feira foi a mesma coisa. Fiquei pensando que talvez eu deveria estar desvairado das ideias. E naquele dia estivesse muito cansado do trabalho. Então resolvi não ficar pensando mais no assunto. Mas quando chegou no sábado, percebi que não estava delirando, pois descia o morro com a minha moto. E quando comecei a subir novamente, logo vi a mesma criatura sair do pasto correndo muito rápido, atravessando a rua e pulando a cerca do tratamento de água, que deve ter mais ou menos uns 2 metros de altura, no mínimo. A criatura pulou aquilo como se não fosse nada. Continuei subindo, morrendo de medo, e olhando aquela coisa. Pude perceber que aquilo pulou outra cerca, indo em direção ao sítio. Corri para a minha casa e tranquei tudo com medo. Aquela foi mais uma noite ruim para mim. E no outro dia, que era domingo, eu estava na praça com alguns amigos, quando passou uns 5 homens montados a cavalo andando por ali. E perguntaram se não vimos alguém vendendo carne de boi por lá. Falamos que não, e perguntamos o que havia ocorrido. Eles disseram que mataram um boi na noite passada e que só levaram as pernas. E eles estavam atrás de pistas que levassem até o culpado. Eu fiquei quieto e pensando comigo mesmo. Foi aquela criatura, com certeza. Aquilo foi para o sítio para matar sua fome. 2 semanas depois, eu mudei daquele lugar, pois fiquei com muito medo de que alguma hora eu poderia ser a refeição daquela criatura. E é nessas horas que me lembro daquele velho ditado: pro que não me diz respeito, eu sou cego, surdo e mudo. Boa noite. Este fato aconteceu no interior de Minas Gerais, no gelado mês de junho de 2001. Em uma pequena cidadezinha que fica encravada na Serra da Mantiqueira, onde o frio atrai bastante turismo. Certo dia, chegou na cidade 3 homens mal encarados e suspeitos, que se hospedaram numa das pousadas mais afastadas do lugar, que ficava bem no meio da mata. Porém, o lugar era bem cuidado. Eles diziam que se chamavam Mauro, Pedro e Luiz. Um deles era negro, um branco e um outro pardo. Em poucos dias, começaram a vender drogas pela cidade, para turistas e até mesmo para os jovens moradores dali, despertando o interesse da polícia, que os vigiava com cuidado, para prender os meliantes no flagrante. Porém, algo aterrorizante chegou aos traficantes antes das autoridades. Certa noite, na véspera de São João,
Pedro estava na pousada com uma moça, gastando com ela parte da sua grana. Grana essa obtida com venda das drogas. Ele estava na farra e bêbado, e por volta das 10 da noite resolveu dar uma volta com a garota pelo lugar. E foram a pé, apreciando um lindo bosque. Porém, ao chegarem perto de uma ponte, o casal escutou um uivo poderoso ao longe. Aquilo não os assustaram, mas a moça quis voltar para casa, e o Pedro zombou dela e a chamou de bobona e medrosa. Porém, alguns segundos depois, algo monstruoso saltou sobre eles de repente, jogando Pedro de cima da ponte, dentro do riacho que passava debaixo da mesma. A garota gritou de pavor, vendo aquela criatura. Correu desesperada para a pousada, mas a fera não a perseguiu. Entretanto, pulou no riacho e atacou Pedro. Na pousada, ela ligou para os amigos dele. E 15 minutos depois que eles chegaram, a moça relatou o que havia ocorrido. Mauro e Luiz pegaram as suas armas e foram salvar o seu amigo. Desceram da picape com as suas armas em riste. E de cima da ponte, eles puderam ver o corpo de Pedro boiando no riacho, e a sua garganta estava aberta. Os dois rapazes nada mais puderam fazer, então deixaram o corpo do amigo ali mesmo, e resolveram também deixar a cidade, porque devido à morte de Pedro, a polícia chegaria até eles. Porém, ao se aproximarem da picape, um animal grande, peludo, com focinho canino, orelhas pontudas, saltou sobre o teto do carro. O primeiro a ser atingido com patadas da besta foi o Mauro, que caiu desacordado. Luiz, apavorado, tentou atirar no animal, mas a agilidade do monstro impossibilitou tal intuito. Ele disparou a correr de volta para a pousada. Ele deu de cara com os policiais, que deram ordem de prisão para ele. Quando a polícia chegou na ponte, viram a besta fera sobre o outro traficante. A criatura soltou um uivo tão macabro que parecia um triunfo de vitória. A polícia atirou para o alto e a fera embrenhou na mata e sumiu. Luiz estava algemado e achou estranho a atitude dos policiais, que não quiseram atirar na fera. De manhã, o rabecão recolheu o corpo de Mauro e do Pedro, e Luiz fora enviado para a prisão, na capital mineira. A história se espalhou pela região, e a fera se tornou uma espécie de herói. Parecia que os nativos locais sabiam quem era o lobisomem. Porém, ele se tornou o justiceiro da cidade. E com o passar dos anos, poucos relatos se falou sobre o bicho. Entretanto, parece que se tornou uma lenda urbana da Serra da Mantiqueira. Bem, e é como diz o velho ditado: um dia é da caça e o outro do caçador. Boa noite.
O que vou relatar agora ocorreu semana passada em um acampamento escolar. O relato se resume em duas partes suspeitas. Eu estudo em um colégio religioso. E tudo começou quando a diretora do colégio pediu para mim e os meus amigos irmos até o portão para fechá-lo. Teríamos que passar pela quadra e um pequeno caminho de terra. Era por volta de 11 da noite e estava muito escuro. Nós contentávamos apenas com a minha lanterna. E quando passamos pela quadra, avistei de longe uma silhueta negra, enorme sobre a grama. Parecia um cão maligno e muito grande. Bem, poderia ser uma dedução imbecil se ali não fosse um colégio religioso. Meus amigos morreram de medo. Então, corremos para o portão e voltamos bem rápido. Porém, mais tarde, percebi que uma parte da minha lanterna havia ficado para trás. Então, resolvi ir lá sozinho procurar. Encontrei facilmente e decidi ver se o cão ainda estava por lá. Mas a silhueta havia desaparecido. Para concluir, lá pelas 3 horas da manhã, estava eu e mais 6 amigos dentro de uma barraca espaçosa. Porém, estava muito calor e abafado. Não podíamos mais sair àquela hora. Então, nos contentávamos apenas com uma brecha da barraca aberta. A coisa ficou estranha quando um dos meus amigos, chamado Yuri, avistou a mesma silhueta negra que vimos anteriormente. Todos colocamos a cabeça para fora para ver aquilo. E realmente parecia um enorme cão do inferno, encolhido ao lado de uma das pilastras do curral. A coisa nos observava com aqueles enormes e brilhantes olhos vermelhos. Intrigados, pedimos para o segurança ir até lá. Ele foi, e quando voltou, disse que não encontrou nada. Porém, no lugar, havia um enorme fedor de carniça. Mas a silhueta havia desaparecido. No dia seguinte, descobri que o meu colégio tinha 3 histórias de terror, que eram contadas desde os primeiros anos. Uma delas era a mão branca. A mão branca era a mão de um pedreiro que perdera a mão no pomar, e desde então a mão assombrava o lugar. A outra história era a loira do banheiro, uma menina que se matou no banheiro feminino do colégio. E a mais intrigante de todas é a feira lobisomem. A história dela consiste em uma feira que tinha um caso com um padre, mas quando o assunto veio à tona, ela veio a ser excomungada da igreja e ainda foi amaldiçoada. Alguns dos seus vizinhos relataram que a tal freira passou a se transformar em lobisomem em noites de lua cheia. E em seguida, ela corria para as matas e só retornava semanas depois, muito desorientada. Este relato me lembrou aquele velho ditado: mulher de fogo na venta, nem o diabo aguenta. Boa noite.
Me chamo Gustavo. Hoje venho através deste relato contar a minha experiência com o sobrenatural e com a licantropia. Parte do relato aconteceu há 2 anos atrás. Tudo começou com uma sensação estranha. Não queria comer e nem beber nada. Só vivia trancado dentro do quarto. Eu tinha muitos pesadelos frequentemente e sempre acordava desesperado, gritando no meio da madrugada. Estava ficando muito agressivo e as brigas com a minha irmã, que se chamava Pietra, estavam muito frequentes. E um dia após essa briga, ela resolveu contar para minha mãe sobre o meu comportamento. E logo após saber de tudo, a minha mãe ficou em alerta, observando como eu me comportava. Um dia, logo após uma dessas brigas com a minha irmã, a minha mãe chegou e me repreendeu. Eu estava completamente fora de si. Em um momento da briga, a minha mãe me perguntou o que eu estava achando que era. Então, eu a respondi dizendo: "Eu sou um demônio, um lobisomem." E logo após isso, eu não me lembro mais de nada, somente de acordar na minha cama no dia seguinte. Logo após este ocorrido, eu voltei a frequentar a igreja. E este comportamento e os pesadelos pararam. Mas há pouco tempo atrás, estes sonhos voltaram a ser frequentes. E um deles se tornou mais do que um sonho. Eu voltava da casa da minha avó bem cedo, numa segunda-feira. Cheguei em casa, tomei café e fui me deitar. Me deitei porque havia sido uma viagem longa e cansativa. Mas não demorou muito para que eu pegasse no sono. Me lembro como se fosse hoje. No sonho havia alguém me perseguindo. Uma criatura de olhos vermelhos e pelugem muito negra. E mesmo sendo um sonho, dava para ver que aquela criatura queria algo comigo. Momentos depois, quando acordei, me lembro de ver alguém no meu quarto. E inconscientemente eu dei um grito. E este grito lembrava o rugido de um lobisomem. Eu novamente estava fora de si. Com muita fúria, eu dei um murro na janela de vidro que havia no meu quarto, bem no momento em que a minha mãe havia saído para o trabalho. Mas a minha irmã estava em casa. Eu saí correndo para a rua do condomínio onde morava. A minha irmã me disse que eu subi em cima de um carro e dava fortes socos na lataria do carro. Porém, eu não me lembro de nada disso. Só me lembro da janela, porque quando voltei a si, a janela estava quebrada. A minha irmã também disse que no momento em que eu acordei, eu gritava: "Ele está aqui! Ele está aqui!" E quando ela perguntou quem era, eu respondi: "O demônio!" Depois disso, só me lembro de um rapaz que era amigo da família. Ele estava com a mão sobre a minha cabeça e fazendo orações e pedindo a Deus que não deixasse que o diabo me levasse à perdição. Tentei contar o relato com o máximo de detalhes possíveis. Este fato ocorreu há mais ou menos uns 6 meses. E os pesadelos que eu tinha voltaram a me assombrar. E ultimamente, a lua cheia tem muita influência sobre o meu humor. Em noites de lua cheia, eu fico completamente mal-humorado e agressivo. Será que o demônio que eu disse que eu era seria um lobisomem? Este foi o meu relato, e se alguém puder me ajudar, estarei atentamente lendo os comentários. Pois é como diz aquele velho e bom ditado: toda ajuda sempre é bem-vinda. Boa noite.